A mensagem já vai começar. Enquanto isso, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma nova mensagem e nos ajude compartilhando nossos vídeos. Obrigado. Agradeço a Deus pelo privilégio, a graça de estar mais uma vez na casa do Senhor, mais uma vez com vocês aqui. Se eu soubesse cantar, eu ia pregar cantando. Até tentei cantar nesse grupo, mas acho que mais atrapalhei do que ajudei. Mas Deus abençoe vocês. Estou com vontade de ir no Uruguai com vocês. Pastor Divan, obrigado pelo convite. Lucas capítulo 2, vamos ler? Vamos iniciar ali no verso de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Final de ano, tempo de festas, muita correria, muitas preocupações, muitas emoções, né, à flor da pele. É um tempo bom, frutífero, de corações abertos, voltados a muita coisa. Mas é um tempo também de correria, canseira, esgotamento. Dizem que é um tempo também que muita gente entra em depressão, frustrado por muita coisa, que deseja fazer no final do ano e não faz, que prometeu no ano passado e não cumpriu. O comércio domina muita coisa e as pessoas não dão conta nesse mundo consumista e traz alguns fardos, alguns desgastes. Então é um tempo também, apesar desse ambiente de festa, é um tempo também de algumas fadigas, de algumas crises. Então é um momento muito agitado, esse tempo de final de ano. Então é difícil parar um pouco, não é verdade? E para ouvir Deus, muitas vezes, ou sempre, a gente tem que dar uma parada, né? Dar uma limpada na mente, nas emoções, filtrar, para poder ouvir Deus. E afinal, se nós não ouvir Ele, nós estamos perdidos, não é verdade? Então precisamos ouvir. Seja em tempos de calmaria, seja em tempos de agitações, a gente precisa ouvir Deus. Seja quando os ventos são favoráveis ou quando são contrários, precisamos ouvir Deus. Seja quando tudo está bem na sua vida ou quando as coisas estão indo mal, precisamos ouvir Deus. Porque Ele sempre tem a palavra certa, decisiva, de direcionamento que nós precisamos nesse mundo agitado. Temos esse clima de Natal, afinal é dezembro, né? Está aí. Parece que foi ontem que a gente estava aqui no outro Natal, assim as coisas andam depressa. E aí que às vezes a ansiedade bate, né? Mas a gente está nesse clima de festa já, né? A gente por aí já está todo o ambiente mudado, enfeitado, loja, rua, comércio, tudo enfeitado, o ambiente parece que muda. Mas seria bom se o nosso foco fosse um pouco mais voltado a Deus do que as coisas aqui passageiras. É bonito o enfeite, é bonita a alegria, o Feliz Natal, o Feliz Ano Novo, que Deus te abençoe. E eu acho que o crente não deve economizar essa palavra, Deus te abençoe. Não economize essa palavra. Nem que não seja crente, mais necessitado ele precisa de que você chegue e diga, Deus te abençoe. Aproveite esse ambiente. A palavra que lemos é uma das mais conhecidas nesse período de Natal. Mas eu creio que tem algumas lições importantes aqui para nós. E uma das primeiras lições que eu quero destacar aqui é do verso 9. Diz que a glória do Senhor os cercou. Então a primeira coisa que eu devo ter numa visão de Natal é a presença da glória do Senhor. É bonito ver enfeites, coroas, pinheirinho, luzes. Fica um ambiente bonito, agradável. Mas isso não é nada se nós olhar a mensagem. Os pastores estavam no campo. E diz assim, a glória do Senhor os cercou. A glória do Senhor. Eu creio que esta é a primeira mensagem de Natal. É a glória do Senhor que chegou a nós, que veio à humanidade, que tem nos cercado desde então. A glória do Senhor.
Não se preocupe se o seu dinheiro não dá para presentear todo mundo que você gostaria de presentear, mas que a glória do Senhor esteja te cercando. Talvez você consiga fazer tantas festas como você olha para outros aí, e a ilusão das redes sociais, né? Que todo mundo posta, claro, só o que é bonitinho lá. A hora da festa, a hora da confraternização, a hora do churrasco, o passeio, as férias, e você acha a vida do camarada é perfeita, e eu aqui estou em apuro. Não olha para isso, mas que a glória do Senhor esteja neste Natal. Sobre a sua vida, sobre os seus familiares. Como eu disse, talvez você não consiga dar o presente que você gostaria, mas peça que a glória do Senhor os cerque. Porque afinal essa é a primeira mensagem aqui nesse momento do nascimento de Jesus. A glória do Senhor os cercou. Todos nós temos medo, principalmente do sobrenatural. E até porque era uma crença entre os judeus, talvez porque um dia Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória, quero ver a tua face. E o Senhor disse a Moisés, nenhum homem pode ver o meu rosto e viver. Então já tinha aquela crença que se alguém visse a glória do Senhor, a presença de Deus, morreria. Por isso que lá em Juízes 13, quando o anjo do Senhor visita Manoá, sua esposa, que vieram seus pais do Sansão, ele disse, nós vimos a glória do Senhor, nós vamos morrer. A mulher dele era mais crente. E se Deus quisesse nos matar, já tinha nos matado e não tinha falado esses mistérios todos. Mas quando os anjos aparecem ali, em Lucas 2 que lemos, eles se encheram de temor, talvez dessa crença da antiga aliança. Se alguém vê a glória do Senhor, morre, não resiste. E aqueles homens, aqueles pastores no campo, tomados de temor, a segunda mensagem dos anjos foi, não temais, não tenham medo. Se nós vivemos tempo de angústia, tempos de aflições, tempo em que muitas coisas nos metem medo nesse mundo, eu creio que a mensagem dos anjos naquele dia é a segunda que precisamos aqui. Primeira, a glória do Senhor chegou. Segunda, não tema. Porque mais adiante ele disse que a mensagem era de boas novas, era boas notícias. Na antiga aliança, tinha aquele medo do juízo. A presença de Deus é juízo e é morte. Mas a nova aliança mudou a visão, o foco. Então a segunda mensagem ali, no verso 10, era não temas. Não temas. E essa mensagem você vai encontrar muitas vezes, em muitas ocasiões na Bíblia, para mais de 90 vezes. Você vai encontrar a expressão não temas, ou alguma semelhante. Porque nós temos essa fraqueza, como seres humanos, ter medo de situações difíceis, desafiadoras, ou estranhas, ou sobrenaturais, ainda mais. Medo do desconhecido, da surpresa que o amanhã pode trazer. Então há muita coisa que pode nos meter medo, mas uma das grandes mensagens do nascimento de Jesus é, não temas, mas crê, como ele disse a alguns dos seus muitas vezes. Porque a vinda do Senhor foi de bênção. A terceira é novas de grande alegria. Então a alegria é a outra mensagem. Ele disse, eu trago novas de grande alegria, que é para todos, superando a tradição também judaica, que eles tinham aquele foco da antiga aliança, onde só nós somos povo de Deus. Mas agora os anjos dizem, esta boa nova é para todos. Não é só para judeu, é para mim e para você. Não importa a sua raça, sua nacionalidade, sua posição social. Vê que os anjos aparecem para homens simples que estavam lá no campo. Eles não apareceram dentro dos palácios. Apareceram lá porque eles estavam na grande expectativa. Outra lição que eu quero destacar aqui, um pouco mais longa, fidelidade de Deus. A glória os cercou, a mensagem é não temas, porque as novas são de alegria. Mas por que tudo isso? Fidelidade de Deus. Como assim? Deus cumpriu a promessa que por séculos e séculos e séculos se aguardava e se esperava. Para começar, em Gênesis 3,15, logo após a queda, o Senhor já prometeu para Adão e Eva, dizendo assim, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, que era Satanás. Então, desde aquela época, de geração a geração, se esperava a vinda do Messias, o nascimento. Então Deus fielmente cumpre essa promessa. Então foi prometido por Deus e profetizado por todos os profetas. Em Atos 3, Pedro diz isso, que desde Samuel todos profetizaram a vinda do Messias. E se nós darmos uma olhada, primeiro Deus prometeu, depois o próprio Moisés profetizou, em Deuteronômio 18, ele disse, Deus levantará um profeta no meio de vós,
um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. E Pedro, após realizar aquele milagre na frente lá da porta formosa do templo, que curaram o aleijado em nome de Jesus, e o povo se amotina ali, se reúne naquele alvoroço para presenciar aquele grande milagre, porque todos conheciam aquele aleijado, que todo dia era colocado ali, e assombrado com o milagre extraordinário, aí Pedro começa a explicar a palavra, e dizer, não foi nós, não é virtude nossa, não é poder nosso, mas é o poder de Jesus Cristo, aquele que vocês rejeitaram e entregaram para Pilatos, para ser crucificado, é no nome dele. Quem era esse? Aquele que Moisés profetizou, dizendo, o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a eles vocês devem ouvir, e acrescentou o seguinte, e quem não ouvir esse profeta será exterminado. Essa parte a gente não gosta de falar, mas a boa nova é esta, que ele veio salvar aquele que crê, mas aquele que não crê está debaixo dessa sentença, será exterminado, extirpado do meio de vós. Então Deus prometeu, Moisés profetizou, Pedro confirmou, rei Davi profetizou várias vezes, mas um dos bem conhecidos é o Salmo 2, que Davi profetizou, quando ele disse, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o ungido, mas o Senhor se rirá deles. E ele encerra dizendo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 22, Salmo 80, são salmos messiânicos. Então Davi profetizou. Lembra que eu estou falando fidelidade de Deus, passa séculos e séculos, mas ele não esquece da palavra dele. Por que um dia ele chamou Jeremias e disse, Jeremias, o que tu estás vendo? Jeremias disse, eu estou vendo um pé de amendoeira. E o Senhor disse para Jeremias, vamos parafrasear aqui, tua visão está boa, está vendo muito bem, viste muito bem, porque eu, disse o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, ou fazê-la cumprir, conforme a tradução. Eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus é digna de toda crença, de toda fé, de toda confiança. Não temas, não tenha dúvidas. Natal é presença da glória, Natal é soluções, Natal é perdão, Natal é reconciliação, Natal é provisão de Deus, Natal é porta aberta, Natal é salvação. Não tema. Ele é fiel para cumprir. Davi profetizou. Foi profetizado por Isaías muitas vezes. Acho que foi 7,14 que foi lido aqui. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel. Que significa Deus entre nós. Emanuel. Então Isaías é chamado de profeta messiânico, porque foi as muitas profecias claras. Capítulo 9, verso 1. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Para aqueles que estavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Quem era esse povo? Era eu e você. Porque a antiga aliança não nos contemplava, era só com os judeus. Mas a luz veio para aqueles que estavam nas regiões de sombra e de morte, que eram todas as demais nações, que ainda estavam sem a revelação de Deus. Então é para isso que ele diz, para aquele que estava em trevas, em regiões de sombra e morte, resplandeceu a luz. Entende por que os anjos lá, os pastores no campo e os anjos chegam e dizem que a glória, um resplendor da glória de Deus os cercou, cumprindo o que Isaías profetizou. Não só naquele fenômeno sobrenatural de uma luz celestial que os cercou no campo à noite, mas a luz da glória, da presença de Deus que até hoje ilumina nossas mentes e corações para poder crer nessa verdade. Deus seja glorificado. Mas ainda em Isaías 9, ele também profetizou, lá no verso 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre os seus ombros. Louvado seja o nome do Senhor, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Por que Mateus 5 no sermão? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus, Deus seja louvado. Filho de Deus. O que Paulo disse assim? A nós foi confiado o ministério da reconciliação, porque ele veio fazer as pazes, reconciliar os homens com Deus. Então ele é chamado de príncipe da paz, porque ele veio fazer essa grande obra. Então a grande mensagem aqui, porque os anjos também disseram paz aos homens, boa vontade do Senhor para com os homens.
Na antiga aliança era juízo, a sentença era dada na hora e o pecador era sentenciado à morte, era executado na hora. Mas agora veio a boa vontade de Deus, em que Ele abriu um espaço de tolerância, esperando o arrependimento e a conversão. A luz resplandeceu. É Deus entre nós para nos reconciliar. É o príncipe da paz. Natal é mais que negócio, é mais que presente. Interessante que as profecias vão dando tantos detalhes. A outra profecia de Isaías 11, brotará um rebento do tronco de Jessé. Aleluia. Jessé era o pai de Davi, né? É tanto detalhe assim nas mínimas coisas que eu estou falando que é fidelidade de Deus para acrescentar a minha e a sua fé, continuarmos crendo na fidelidade de Deus, mesmo que pareça que esse mundo todo está no avesso. E tá, mas continuamos crendo no Senhor. É valores invertidos, é mundo no avesso, é cabeças contaminadas, é tudo virado esse mundo. Está semelhante aos dias do dilúvio, ou de Sodoma e Gomorra, como Jesus mesmo falou dos sinais do fim. O pecado é um mau cheiro constante diante de Deus. São coisas difíceis, mas Deus continua fiel na sua palavra, aleluia. Foi profetizado por Zacarias, capítulo 9, verso 9, quando ele disse assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Deu o nome da cidadezinha, que foi cantada aqui também, Belém, mais ou menos 10 a 12 quilômetros de Jerusalém é Belém. Era na época, hoje é quase tudo dentro de uma cidade só. E esse homem que profetizou lá, mais de 600 anos antes, deu o nome da cidade, e que Jesus ia entrar na cidade montado num jumentinho. Isso, vocês sabem, aconteceu na semana da crucificação. Fidelidade de Deus em cumprir detalhadamente tudo o que Ele usou seus profetas para falar. Jeremias também profetizou. Bom, afinal, Pedro disse que desde Samuel todos os profetas profetizaram. Mas eu destaquei algumas aqui para acrescentar nossa fé. Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E como o rei que é, reinará. Com sabedoria executará juízo e justiça na terra. Ele disse também em Mateus 5, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. A justiça dos homens é considerado trapos de imundícia diante de Deus, porque a justiça dos homens se compra e se vende, por interesse se tomam decisões, mas diante de Deus ninguém compra a justiça de Deus. Ou você se converte, não tem jeitinho brasileiro, ou se converte ou está perdido, ou se arrepende, aceita essa glória revelada do Senhor, ou não tem solução, porque esta é a solução de Deus e só tem um caminho, não tem outro. Então ele profetizou e disse, e tem várias palavras que diz isto, que um dos pilares da base do reino de Deus se chama justiça. Isaías, num tempo de dor e de aflição, ele entra no templo e vê aquela grande visão, e ele diz que vê o Senhor assentado aonde? Num alto e sublime trono. Trono é poder, é governo. Desse alto e sublime trono, Deus governa a terra. Deus opera a justiça na terra, sim. O que às vezes não entendemos é que Deus tem um limite. Todas as coisas Deus põe um limite. As injustiças, a maldade, o pecado, a corrupção humana. Às vezes parece que Deus vai fechando os olhos, não é assim pra gente? E às vezes a gente pergunta, quando vê o sofrimento de alguém, a dor de alguém, o abuso, o pecado de alguém, que parece que não tem limite, e a gente às vezes pergunta, Deus, até onde? Mas chega um momento, e Apocalipse nos mostra isso, que quando se dá a medida, o Deus que se assenta no alto e sublime trono, Ele governa com justiça. A justiça dele é perfeita. E quando ele opera a sua justiça, cumpre o que ele falou em Mateus 5. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque no reino de Deus ele será satisfeito. Não terá do que reclamar. Será feito. E a grande obra de justiça ele fez na cruz. Pegou tudo a escritura que era contra nós e que nos sentenciava à condenação eterna. Diz ele, pegou essa maldição e se fez maldito em nosso lugar, morrendo na cruz.
Não tem como falar de Natal se não falar do cumprimento da missão. Afinal, por que ele nasceu? Que necessidade tinha de um Deus sublime, soberano, poderoso, que os anjos o serviam na glória, de deixar, como disse Paulo, as Filipenses, se despir de tudo isso e vir ser humilde, nascendo em forma de homem, e em forma de homem se tornar servo até ponto de dar a vida. Que necessidade tinha disso? Se não por amor e misericórdia da minha e da sua alma. Ainda duvida da fidelidade de Deus? Porque alguma coisinha está dando errado nos seus negócios, na sua vida? Principalmente nesse mundo financeiro, que finança, dinheiro, essas coisas, riqueza, governa a vida de muita gente. Tem muita gente indo ao suicídio por causa, às vezes, de perdas financeiras. Como duvidar desse Deus que fez tanto? Então Isaías profetizou, Zacarias profetizou, Jeremias profetizou. Mas uma quinta lição desse trecho que lemos é louvor. Eu falei da primeira, a presença da glória. Não temer, a mensagem das boas novas e louvor. Verso 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então Natal é tempo de louvor também. Se bem que o crente deve louvar a Deus em todo o tempo. É lamentável que a maioria desse povo só lembra neste período, e muitas vezes por interesse em comércio, que domina nessa hora, né? A data mais rentável para o comércio é o Natal. Isso já é provado. Sim ou não? A segunda eu não sei dizer agora, se é dia das crianças, ou dos namorados, aí das coisas. É o dia dos pais por último, tá? Perto do dia dos pais, não são lembrados. Mas o Natal é campeão para o comércio, e isso é lamentável. Que de janeiro em diante já esqueceram do Natal, já estão pensando na Páscoa, já estão pensando no dia das mães, no dia dos namorados, dia das crianças, dia dos pais, né? Já perdi a ordem, mas vocês sabem essas datas comerciais. Então nós como crentes, não vamos louvar a Deus, que está lindo demais o louvor aqui, de todos os que louvaram aqui, né? Não só o Sagrado Som, tá? Os demais também estava bom, lindo demais, mas que esse louvor não seja só agora, porque a grande mensagem aqui é essa que os anjos também deixaram. Desceu uma multidão do céu junto com o anjo que entregou a mensagem e entoaram louvores e glorificaram a Deus. Glória a Deus nas alturas. Se a Bíblia diz que Deus nos fez, nos gerou, nos criou para louvor da sua glória. Então pensa bem, segunda-feira quando estiver suando lá no seu trabalho, glorifique a Deus na sua vida. Passou o Natal, ficou endividado, que a maioria fica endividado. Não foi Deus que mandou você fazer dívida, foi você que fez. Então continue louvando a Deus endividado mesmo. Não fica nem triste reclamando e cessa o teu louvor porque você se endividou. Deus não é culpado disso. Tem gente que está pagando a dívida do Natal passado ainda. E daí fica triste, deprimido. Não dá bola para isso. A mensagem aqui é louvor a Deus. Natal é louvor, porque é Deus entre nós. Eles não tinham antigamente esse privilégio, não. Por isso é muito importante no Antigo Testamento o papel do sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote da Antiga Aliança era a pessoa responsável em fazer mediação entre as pessoas e Deus. Não tinha um relacionamento direto. Dependia daquele mediador sempre. Oferecia dons dos homens a Deus, fazia essa mediação, o sacerdote. E o profeta trazia a palavra de Deus ao rei e às pessoas. Mas as pessoas diretamente não tinham. Esse foi o mistério do véu rasgado do templo, o caminho foi aberto a todos. Hoje nós não dependemos disso, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus, e ele passou o véu e entrou diante do trono do Pai, com o sangue dele mesmo, e intercede por nós lá, aleluia. Então você tem acesso livre, aonde você estiver. Eu sei que isso às vezes não agrada a alguns, irmão, mas você não depende de homens para falar com Deus mais. Você não depende de profeta para ouvir Deus. Você não depende mais, aquela coisa da antiga aliança passou. Hoje você fala diretamente com Deus e Deus fala diretamente com você. Basta você crer nessa palavra e ir para a oração diante de Deus. E oração é diálogo, é você falar e parar para ouvir. Não é só você chegar, despejar e ir embora. Lá Deus fala, por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, está com o seu próprio sangue à destra do Pai e intercede por nós. Você fala e o Espírito interpreta e fala ao Pai o que você precisa, e dele traz a resposta para você.
Eu sei que isso choca alguns líderes de hoje que querem ter o povo num jugo debaixo da sua dependência. Como eu disse, sem mim você está perdido. Tem que ter a minha proteção sobre a sua vida. A proteção nossa é Jesus Cristo. Então, para que tem pastores? Porque são pessoas que Deus capacita para dar conselho, direcionamento, visão doutrinária, ensino, isso que está acontecendo aqui, para te conduzir no caminho. Mas sumo sacerdote é Jesus. Então, este Jesus também, claro, ele deu dons aos homens. Uns cantam, outros fazem de conta que nem eu. Outros pregam, outros ensinam. Outros trazem o conselho de Deus, palavra de sabedoria, palavra da ciência de Deus, são dons do Espírito que Deus dá para pessoas dentro da igreja e capacita para servir a igreja, são dons, mas não quer dizer que você tenha dependência de uma pessoa para ser salvo, para ser perdoado, para falar com Deus, para ouvir Deus, não, dá para entender? Intimidade com Deus, Jesus, Emanuel, Deus entre nós, glória a Deus, e mais uma, divulgar as boas novas. Diz que aqueles pastores, vendo, que diz que eles deixaram o rebanho no campo, diz, vamos a Belém ver esse mistério. Foram lá e viram José e Maria e o menino. E aí diz assim, e vendo isto, saíram de lá e divulgaram a todos. Natal é você divulgar também. É você proclamar, aleluia, Jesus entre nós, Deus entre nós. Conseguiu me entender? Ou você tem dúvida que Jesus, o Emanuel, é o Deus, ele está entre nós? Se você não tem convicção disso, você ainda não é crente. Você ainda não é. Porque isso aqui é uma verdade da palavra de Deus. Às vezes pega aquela palavra que Jesus diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus. Mas às vezes a gente esquece que ele diz, o reino de Deus está dentro de você. E Paulo diz, você é templo do Espírito. Você é a habitação do Espírito. O que isso quer dizer? Você está andando na rua, o Emanuel, Jesus Cristo está lá contigo. Você está no teu ambiente de trabalho, Ele está lá contigo. Você está em qualquer lugar que você ande, Ele está lá contigo, aleluia. É Deus entre nós, isso é Natal. Ah, mas eu estou conversando com uma pessoa ímpia, Jesus está ali, interessado que você apresente Jesus, ó, Ele já nasceu, Ele está vivo e poderoso aqui para tocar e mudar a sua história. Isso é Natal, isso é a mensagem. Os homens, os pastores foram lá e viram e saíram anunciando a todos, o menino nasceu, Deus entre nós, cumpriu a profecia, Ele está ali, aleluia. Quanto falta essa fé para nós hoje, que a maioria dos crentes não fala de Jesus, tem vergonha de dizer. E arruma aquela desculpa, eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas em Atos 1:8, quando o Senhor disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. Tem alguns de direito aqui que sabem muito bem o que é uma testemunha, né, Gesia? E alguém que presenciou e pode dizer, eu vi acontecer, eu vi isso, eu vi aquilo, é uma testemunha. Eu tenho conhecimento do fato, é assim, pode relatar. E será que você não pode dizer para o seu amigo de trabalho, de serviço, para o seu vizinho? Será que você não pode dizer que Natal é a presença da glória? Que Natal é o amor de Deus revelado em Cristo? Que Natal é a boa vontade de Deus ao nosso favor para salvar toda essa humanidade? É o tempo da paciência e da misericórdia de Deus para levar as pessoas a arrependimento, por isso a igreja ainda está aqui. Isso é ser testemunha, mas muitos pensam que é só no púlpito o pregador. Claro que Deus capacita os pregadores. Eu era menino e nem imaginava. E quando eu conheci a abençoada ali, a primeira vez que me deram oportunidade num culto jovem, eu li João capítulo 14 e comecei a pregar. Hoje a pastora Linda estava lá, nunca mais paramos, né? Porque Deus chama. Aí eu que descobri que tinha um chamado de Deus para pregar. Tentei aprender a tocar gaita, não aprendi, tocar violão, não aprendi, tentei cantar, não cantei. Então é dom de Deus. Qual é o dom que você tem? A Joyce está lá, a pastora Joyce prega e canta. Deus te abençoe. É dom que Deus dá. A Carlinha também canta e prega, né? Ali ela canta e ele prega. É que nem lá em casa, ela canta e eu prego. É dom de Deus para você levar a mensagem. Seja cantando, seja pregando, seja conversando. E quantos testemunhos a gente ouve das pessoas assim, naquela conversa Deus falou comigo. Às vezes diz assim, por exemplo, minha esposa, você profetizou na minha profissão. O quê? Nós estávamos conversando, não me lembro o que eu profetizei. Mas quando Deus está na sua vida, Ele aparece. Então você tem que crer. Para encerrar, diz que
Maria guardava no coração todas aquelas coisas. Seu coração é o lugar de guardar essa palavra essa noite. É o lugar de você guardar a fé, de você guardar a presença de Deus, de você guardar a promessa. Guardar significa não esconder, mas andar nela com fé e confiança. Com fé e confiança, acreditando. Ele está aqui. Ele está cuidando de você. A glória dele está sobre a sua vida. Natal é tempo de boas novas, mas é tempo de você guardar no coração durante todo o ano, tá bom, irmã? Daqui umas 2 semanas, 3 semanas, passou as festas, mas guarde no coração tudo o que Deus está falando, fazendo e tem feito. Que é isto que te sustenta todos os dias do ano. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus, um feliz e abençoado Natal, um ano novo, vitorioso para todo mundo aí, amém? Mas Jesus no coração sempre, 24 horas por dia, amém? Deus abençoe. Pastores, para nós orar. Num desses pontos eu falei que Natal também é reconciliação, Natal é perdão. Estas coisas trazem cura para a vida da gente. E o ministério de Cristo e dos apóstolos que se seguiram foram marcados pela presença de Deus, pelos muitos sinais, milagres e maravilhas. E você está pedindo um presente de Natal, uma cura para a sua vida. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você, porque Jesus cura. Você que está enfermo, que está pedindo uma cura, vamos orar por cura, que Jesus cura. Eu disse que é perdão. Você precisa perdoar alguém? Perdoe. Natal é reconciliação. Precisa pedir perdão para alguém? Pede. Isso é verdadeiro Natal. Isso é humildade. Jesus se humilhou e veio ser servo de todos. Então você quer vir à frente para orar num desses propósitos? Ou outro que Deus falou contigo, eu não sei, pode vir agora para nós orar. É tempo de provisão, é tempo de bênção, é tempo de reconciliação, é tempo de perdão. Entrega ao Senhor e confia, porque Ele é poderoso na minha e na sua vida. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te engrandecer, Senhor, e te bendizer nesta noite. Por tua presença e graça, teu amor e tua misericórdia e bondade. Exaltamos e louvamos ao Senhor, porque és fiel e verdadeiro, porque é Deus santo, aleluia. E oramos pelos teus filhos nesta noite, que a tua mão de graça e favor os alcance, Pai, curando de toda enfermidade, que todo mal seja repreendido, os laços do maligno sejam quebrados e desfeitos, cadeias da mente e cadeias do corpo físico, de enfermidades, espíritos malignos, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor Deus, que a tua misericórdia alcance, Senhor Jesus Cristo, e venha, Senhor Jesus, trazendo soluções e vitória. Deus de toda glória, o Senhor é santo e poderoso, o Senhor é Deus de milagre, e eu creio, Senhor Jesus Cristo, na tua mão de poder para trazer soluções nesta noite. Meu Senhor Jesus, cura almas nesta noite, tira aquelas feridas de mágoa e ministra o perdão, Senhor Jesus Cristo, agora. Meu Senhor, que corações se quebrante para pedir perdão, que corações se quebrante para liberar perdão a quem precisa, porque Natal é reconciliação, Natal é perdão, porque o Senhor veio fazer esta grande obra de reconciliação. Vai tocando, Jesus, com a tua misericórdia e teu amor revelado naquele dia. Esta boa nova, Senhor Jesus, de socorro, encontra aqui, Senhor Jesus Cristo, e seja o teu nome glorificado. Esteja a tua paz, guardando mentes e corações, reconciliando, restaurando famílias, harmonia no lar, harmonia na casa, e que nesses dias de agitação, a tua paz guarde os corações, a tua paz guarde as famílias. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nós agradecemos e bendizemos e te adoramos e te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é digno de louvor, porque o Senhor é digno de glória, porque o Senhor está no trono, aleluia, porque o Senhor nos tem amado e a tua misericórdia nos tem alcançado. Recebe a gratidão da nossa alma e o nosso louvor a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Adore.